Olá a todos, o meu nome é Mónica Velosa, sou médica gastroenterologista, tenho um especial interesse na área da neurogastroenterologia e estou aqui hoje com o meu colega Armando Peixoto. Olá, Mónica. Hoje vamos falar de um tema que vemos frequentemente na nossa consulta de neurogastroenterologia, dispepsia. Ao contrário daquilo que frequentemente ouvimos falar, como os intestinos irritáveis, a dor abdominal, o termo dispepsia efetivamente é um tema cuja palavra traz-nos assim algumas incógnitas, não é? Portanto, o que é que queremos dizer com dispepsia? Dispepsia, na verdade, podem ser duas coisas. Pode ser uma doença, e é que nós chamamos ainda vulgarmente de dispepsia funcional, ou então um conjunto de sintomas que geralmente acontecem na parte de cima do nosso tubo digestivo, na parte que é geralmente designada do estômago, e os sintomas de dispepsia podem ser 4 tipos de sintomas diferentes. Os doentes descrevem um aperto, descrevem a sensação de ardor, descrevem dor ou então descrevem um peso. E estes são essencialmente os sintomas dispépticos. Pois, efetivamente, os doentes frequentemente se queixam de formas diferentes, não é? E às vezes ficamos um pouco perdidos na história clínica, tentar identificar qual é o sintoma principal. Mas porquê é que é assim tão importante nós distinguirmos o tipo de sintomas que um indivíduo tem? O que nós percebemos nestes doentes que têm dispepsia essencialmente funcional é que quando existe predominantemente a dor na região do estômago, esses doentes vão ter uma resposta um bocadinho diferente à medicação versus doentes que têm geralmente um desconforto, ou uma saciedade precoce, ou um infartamento pós-prandial, e geralmente esse acaba por ser um guia para nós decidirmos qual é que é a nossa primeira abordagem nestes doentes. Mas se nós pensarmos bem, quer dizer, se todos nós com algum desconforto na barriga fôssemos ao médico, era um pouco estranho, não é? Quer dizer, pelo menos a nossa consulta iria terminar todos os dias por volta da meia-noite, porque o que não falta são queixas no estômago. Portanto, se calhar é importante nós tentarmos identificar quais são os reais problemas associados a este tipo de sintomas e quem é que deve procurar uma ajuda de um médico, não é? Sim, há uma grande tentativa nesse sentido de direcionarmos os doentes certos na hora certa. Porque, efetivamente, todos nós já comemos alguma coisa que não nos caiu bem, digamos assim. Portanto, se nós olharmos para aqueles que são os critérios da doença, é uma doença muito prevalente no mundo. Aproximadamente 7% da população mundial tem esta doença. Há umas certas variações entre os continentes e entre os países, mas o que é fundamental é olharmos para a duração. E geralmente os sintomas começaram 6 meses antes do início do doente vir procurar o médico. E nos últimos 3 meses acontecem mais do que 3 vezes por semana. Esses doentes, efetivamente, nós aconselhamos procurar o seu médico. Depois há um subgrupo de doentes especiais que têm mais do que 50 anos, que têm outros sintomas como dificuldade a engolir a comida, ou têm uma suspeita de uma hemorragia digestiva, doentes que tenham tido uma perda de peso. Esses doentes, efetivamente, devem procurar o seu médico mais cedo. E também nos casos em que há história de cancro digestivo na família. Pois, efetivamente, a questão do tempo é importante, quer dizer, não sobrevalorizarmos pessoas que têm sintomas há relativamente pouco tempo, nos quais muitas vezes é apenas algo passageiro, que efetivamente não vai ter um impacto a longo prazo, e depois temos aquelas pessoas com sintomas crónicos, devem ser aquelas que nós efetivamente devemos dar maior relevo. Mas para além daquilo que é a categorização dos sintomas, é importante tentarem perceber porque é que eles surgiram em primeiro lugar, não é? E como é que nós conseguimos fazer essa primeira abordagem? Eu acho que essa é a pergunta que os doentes mais me fazem. Mas porquê que isto está a acontecer? Eu quero ir ao fundo da questão. A verdade é que, na maioria das pessoas, estamos a falar de mais de 70% dos casos, vai ser uma causa funcional, ou seja, não vai haver um exame que vai dizer exatamente o que é que está a acontecer. Esses doentes são o grande grupo de doentes que nós vemos na nossa consulta. Depois nós temos outros doentes que têm dispepsia ou problemas de digestão no contexto de outras doenças, como no caso das úlceras pépticas do estômago ou do duodeno, infecção por Helicobacter pylori, doentes que tenham doença celíaca, numa minoria, e isto é uma minoria, doentes com cancro do estômago. Portanto, nós temos que direcionar e fazer uma análise caso a caso, e como tu disseste há bocado e muito bem, interessa perceber o contexto do sintoma no contexto do doente. Portanto, vamos ter que utilizar os recursos que temos à nossa disposição com base na história clínica de forma bastante individualizada. Mas, pegando num doente tipo, como é que nós faríamos uma abordagem inicial do ponto de vista da utilização desses exames de diagnóstico na investigação de uma dispepsia? Por exemplo, um caso que nós talvez nem vemos muito, porque esses doentes muitas vezes nem chegam à nossa consulta especializada, mas uma pessoa que tem 20 anos, está a fazer exames e de repente começou a ter uns problemas de digestão e a comida não cai bem e tem uns apertos e está a comer menos e está um bocadinho mais infartado. Provavelmente nessa pessoa que não tem outros sintomas de alarme,
provavelmente começaria por fazer uma medicação que vai inibir a secreção ácida e se houver uma resposta, vamos pensar, ok, resultou, não há necessidade de avançar com mais nenhum tipo de exame. O que acontece é que quando não há uma resposta a essa medicação, isso vai nos gerar ou vai levantar outro tipo de dúvidas. E aí vale a pena fazer um exame, e o exame que nós fazemos mais, além de pesquisar se há Helicobacter pylori, pode ser um teste serológico ou um teste que fazemos respiratório, fazemos uma endoscopia digestiva alta. É muito frequente fazer uma endoscopia digestiva alta neste contexto. Há umas variações de país para país. As pessoas não devem ficar alarmadas quando o médico pede uma endoscopia digestiva neste contexto, porque a verdade é que em 83% dos casos ela vem absolutamente normal. Mas é uma primeira fase para nós depois conseguirmos dirigir o seguimento e orientação deste doente. Pois a questão da endoscopia é fundamental, porque muitas das vezes a pessoa não vem à nossa procura tanto com a necessidade de querer explicar o motivo dos seus sintomas, mas sim porque acha que tem que fazer uma endoscopia, é preciso espreitar, não é? E efetivamente a endoscopia é uma ferramenta valiosa, sobretudo em países com prevalência moderada ou alta de cancro gástrico, como é até a nossa população. Mas vamos fazer endoscopia a todos? Não. Mas é muito difícil negar a endoscopia quando a pessoa vem à consulta com a ideia pré-definida que deve fazer esse exame. Nós vamos fazer endoscopia digestiva alta imediatamente nos doentes que têm fatores de alarme, doentes que estão a perder peso, história de cancro gástrico ou cancro intestinal, doentes que tenham outros sintomas como dificuldade em engolir, alteração dos hábitos intestinais e mais de 50 anos. Esses doentes, efetivamente, não vale a pena esperar. Nos restantes doentes, temos de ter uma primeira conversa sobre qual é que é a causa mais frequente. E a causa mais frequente não é ser uma úlcera, não é ser uma gastrite. Portanto, vamos tentar direcionar, mas mantemos a endoscopia digestiva alta como uma potencial ou uma ferramenta para a nossa próxima avaliação. É fundamental nós seguirmos estes doentes e que eles se sintam acompanhados, porque estes sintomas têm um grande impacto na qualidade de vida. Claro. E certo, a endoscopia é normal, na grande maioria dos casos, é que nós fazemos este exame por uma dispepsia não investigada. Mas sendo ela normal na maior parte dos casos, o que é que nós vamos fazer? É sempre o pedido de uma ecografia, não é melhor fazer um TAC? Qual é a rentabilidade desses exames? Se nós olharmos para os estudos populacionais observacionais, há um muito recente da Bélgica, do grupo de Leuven, que mostra que eles têm um fator preditivo positivo muito baixo. Ou seja, nós podemos, em doentes que tiveram uma endoscopia normal, a quem nós vamos pedir uma ecografia, mais de metade dos doentes têm uma ecografia que é perfeitamente normal. E muitos dos achados que são encontrados não têm nada a ver com a causa da dispepsia, pode ser um fígado gordo. Portanto, é bom nós mantermos essa expectativa, gerir essa expectativa com o nosso doente e explicar que, efetivamente, mesmo que os exames sejam normais, há todo um outro seguimento que nós devemos considerar nesta situação, sem nos fixarmos tanto no resultado dos exames. Voltando um bocadinho atrás, fiquei aqui com o pulgar atrás da orelha, em relação à endoscopia. A endoscopia quase sempre vem com biópsias associadas. Eu não conheço ninguém que tenha feito uma endoscopia que não tenha uma célula inflamatória naquelas biópsias e que não venha no relatório do nosso colega da anatomia patológica a dizer gastrite crónica. Portanto, se universalmente todos nós temos uma gastrite crónica, nem todos nós temos sintomas. De que forma é que a presença de uma gastrite se associa ou não à presença dos sintomas ou à própria intensidade dos mesmos? Tu disseste muito bem. Nós olhamos para as células. Quando nós olhamos para as células ou quando olhamos para o resultado que temos durante uma endoscopia, isso é uma forma de diagnosticar gastrite. Gastrite não significa dispepsia e dispepsia não significa gastrite, mas há uma grande sobreposição. Nós temos doentes com dispepsia e menos de metade efetivamente vai ter gastrite, porque enquanto que nós aqui em Portugal temos tendência, porque temos muito cancro do estômago, fazemos mais biópsias do que noutros países, encontramos também mais gastrites, porque como tu mesmo dizes, é mais raro encontrar uma biópsia normal do que uma biópsia com gastrite. Portanto, o que nós sabemos é que a gastrite por si não significa que o doente vai ter sintomas, mas quando o doente tem sintomas, aí sugerimos fazer um tratamento. E na grande maioria dos casos, a gastrite está associada a uma bactéria. Essa bactéria é a Helicobacter pylori, é a grande responsável pela gastrite. Mas há outros fatores, como o álcool, como o tabagismo, que podem potenciar a presença de gastrite. Portanto, efetivamente, elas andam muito de mão dada, mas não são mutuamente exclusivas. Pois, efetivamente, é possível tratar uma gastrite erradicando o Helicobacter ou outra causa e, portanto, a presença de células inflamatórias em biópsias de seguimento, efetivamente, na maior parte dos casos, apenas quer dizer que se temos alguma inflamação residual, mas ela não é clinicamente valorizável. Sim.
Outra questão que eu tenho, e que isto é muito comum na nossa prática clínica, é a confusão que muitas vezes os próprios doentes, e nós médicos, sobretudo até aos nossos colegas de medicina geral familiar, sobre aquilo que são queixas de refluxo e aquilo que são queixas dispépticas ou relacionadas com o estômago. Fazem parte de uma mesma síndrome? São entidades distintas? Por que é importante fazer essa diferenciação? A importância da diferenciação tem a ver com uma questão de nomenclatura e tratamento inicial. Mas a grande verdade é que vai haver uma grande sobreposição e um doente com dispépsia que tem um ardor, muito frequentemente também vai ter refluxo. Há muita associação entre estas patologias e não só com refluxo, também com síndrome do intestino irritável, com obstipação. Porquê? Porque todas estas patologias têm uma grande ação no nosso eixo cérebro-intestino. E ao atuar neste eixo, o que vai acontecer é que vamos ter manifestações ao longo de todo o nosso tubo digestivo em diferentes fases da nossa vida. Isso do intestino-cérebro realmente é transversal a todas as áreas da gastroenterologia, quer seja por síndromes funcionais, quer seja doença orgânica, porque os sintomas são mais do que as doenças que nós estamos objetivamente a ver, tem muito que ver também com aquilo que é a percepção individual de cada um e a integração que é feita a nível do seu sistema nervoso, quer do tubo digestivo, quer central. Mas qual o real impacto na dispépsia desta interação entre o intestino e o cérebro? É muito impactante, porque imagina a situação, tu tens problemas de digestão e sabes que quando comes determinados alimentos ou quando comes fora vais-te sentir infartado, vais-te sentir desconfortável, até pode haver um bocadinho de náusea e vómitos, que é muito frequente associar-se nos doentes com dispépsia, e vais jantar fora com os teus amigos. Quando tu vais jantar fora, tu já sabes que é mais provável que isso aconteça, já ficas hipervigilante em relação ao facto disso acontecer. Ficas mais nervoso, ficas mais preocupado e isto faz com que os sintomas, de uma forma, é um ciclo um bocado paradoxal que se autoalimenta, acabas por ter mais sintomas porque estás mais preocupado e mais consciente da presença deles. Portanto, este eixo atua de uma forma, às vezes um bocadinho perversa, porque quando nós temos noção do que nos vai acontecer, ficamos à espera que nos aconteça. E a verdade é que é estressante ter este tipo de sintomas em situações sociais. Claro. Então suponho que existam pessoas mais suscetíveis ou mais predispostas a desenvolver sintomas como os sintomas dispépticos, por já terem de base alguma patologia ou disfunção a nível do sistema nervoso central, certo? Sim, completamente. O que nós vimos é que há subgrupos que têm quase fatores de risco para ter estas doenças. Pessoas tenham depressão, tenham perturbações da ansiedade, têm mais este tipo de patologias, mas também temos as pessoas que têm alergias, há uma base atópica que pode explicar também o aparecimento destas doenças. Depois existem também pessoas que têm história de gastroenterites, ou então que tomaram antibióticos e que de alguma forma isso disrompeu um bocadinho o microbioma e que faz com que elas tenham dispepsia. Portanto, há vários fatores que vão potenciar o aparecimento destes sintomas e, como tu disseste muito bem, efetivamente, de base, há doentes que nós já sabemos que têm mais propensão para ter esta patologia. Um fator interessante, nós também estamos a aprender cada vez mais sobre o eixo cérebro-intestino, nos últimos 10 anos houve um grande boom, uma grande explosão da investigação. Nós começamos a ver que há um subgrupo particular, que são as mulheres de meia-idade, que têm mais estes sintomas do que qualquer outra população. Há um grande acontecimento numa mulher de meia-idade, que é uma grande depleção das nossas hormonas, e que impacto é que isso tem no sistema digestivo? E que impacto é que tem a mulher ter tido gravidezes no sistema digestivo? Tem muito mais impacto do que aquilo que nós imaginávamos e com certeza é uma grande área para investigação nos próximos anos. Por falar em grande área de investigação, há pouco estavas a dizer que a pergunta que mais frequente nós ouvimos é porquê é que eu tenho isto? Eu diria que essa compete muito justamente ali com a questão do o que é que eu posso comer. Não há doente que venha com queixas gástricas que mesmo quando nós resolvemos o assunto inicial, que quer seja com medicação ou com outro tipo de abordagem, a pergunta que vem sempre é o que é que eu não posso comer e o que é que eu posso comer. O que é que eu não posso comer para não me dar sintomas e o que é que eu posso comer que seja saudável para o meu estômago. Que impacto é que a dieta, o que é que nós sabemos sobre o impacto que a dieta pode ter na gênese destes sintomas gástricos, bem como alterações de outras áreas do nosso estilo de vida? A dieta, concordo completamente contigo. É a pergunta que nós mais ouvimos e é engraçado, porque há gatilhos na dieta que causam os sintomas, mas também há formas de ajudarmos os sintomas com a dieta. Havia uma dieta que era uma dieta chamada geral,
dos doentes com dispepsia, em que nós sugeríamos evitar, tal como fazemos no refluxo, evitar citrinos, evitar o álcool, evitar fumar, evitar o chocolate. Particularmente na dispepsia, tudo o que tenha um bocadinho de casca, como as cebolas, como as lentilhas, pode promover pode ter um bocadinho mais de sintomas, de sintomatologia, mas recentemente há uma dieta que está a ter muito mais aplicação clínica. Começou por ser muito usada no síndrome do intestino irritável e agora usamos também na dispepsia, que é a dieta FODMAPs. Portanto, é uma dieta, é um bocadinho difícil de descrever, porque o que nós vamos fazer é tentar anular subgrupos em que têm hidratos de carbono que são facilmente fermentáveis, oligosacáridos, digossacáridos, monossacáridos e polióis. É muito complicado dizer, e é verdade que é tão complicado. É mais fácil dizer mesmo FODMAP e está feito. É mais fácil dizer FODMAPs e é uma dieta difícil de seguir, mas hoje em dia, com as novas tecnologias, há toda uma panóplia de acesso à educação para que o doente possa perceber. Esta alimento é certo para mim, posso evitar, posso continuar, posso separar. E o que é engraçado nesta dieta é que se faz um período sem esse tipo de alimentos e depois vamos fazendo também reintrodução e o doente tem capacidade analítica de perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. Esta dieta tem sido cada vez mais usada no contexto de dispepsia com resultados que parecem favoráveis, mas em alguns grupos os resultados não parecem ser melhores do que aquela dieta geral que eu comecei por referir. Mas o que é importante é as pessoas terem uma consciência que nem tudo o que nós fazemos em termos de alimentação funciona para a nossa vida toda. E aquilo que nós comíamos quando tínhamos 20 anos, aos 40, aos 50, aos 60, pode já não funcionar tão bem, não é? Exatamente. Mas eu diria que esse tipo de abordagens dietéticas que estão validadas, sobretudo para o intestino irritável, devem ser sempre acompanhados pelo nutricionista, não é? O risco de déficits nutricionais e não são dietas propriamente fáceis de serem cumpridas com tanta restrição, sobretudo na fase inicial. E pegando um bocadinho nisso que estás a dizer, o que acontece é que depois muitos doentes usam essa dieta como uma muleta e não querem sair da dieta. E esse não é o objetivo. O objetivo é usar a dieta como uma espécie de catapulta para depois perceber qual é que é a próxima fase. Nós não queremos que as pessoas fiquem numa dieta restritiva durante muito tempo, precisamente pelos problemas dos déficits nutricionais que vêm daí, claro. Como tu referiste muito bem. Claro. Portanto, dieta, relação com o nosso microbioma, com a nossa microbiota intestinal. Temos a questão das patologias do sistema nervoso central, do impacto que elas podem ter. E algo que nós temos vindo a utilizar de uma forma crescente nos vários distúrbios do tubo digestivo funcionais são os chamados neuromoduladores. Que papel podem ter eles na gestão de sintomas como aqueles que vemos na dispepsia? Eles são muito importantes na dispepsia. Aliás, em muitos casos são usados já como primeira linha, nos doentes que têm infartamento e não necessariamente têm dor. E o que nós vemos é que, tal como aconteceu com a aspirina há uns anos atrás, em que era usada para tratar febres e depois percebeu-se que ajudava a prevenir os ataques do coração, no subgrupo de doentes que fazem neuromodulação, estavam a fazer tratamento com antidepressivo com esse objetivo de diminuir a quantidade de sintomas depressivos, mas também começaram a ter menos dor. Isto porquê? Porque estes medicamentos ajudam a dessensitizar, digamos assim, o eixo entre o cérebro e o intestino e tornam-nos um bocadinho mais fortes e não tão sensíveis à dor. E é uma forma de atuar que acaba por ser muito normal na nossa aplicação, mas deixa os doentes muito alarmados, porque as pessoas começam logo por dizer: mas isto não está na minha cabeça, isto está no meu estômago. Então o nosso trabalho de educar, tranquilizar e assegurar as pessoas que este é um tratamento validado, é um tratamento que já existe há muitos anos, tem os seus efeitos secundários, porque tem, e é importante falarmos sobre eles durante a consulta, mas também tem uma boa resposta terapêutica, que vale a pena experimentar. Eu diria até que devíamos, logo numa primeira consulta, colocar em cima da mesa as várias opções terapêuticas que poderemos vir a ter que utilizar, inclusivamente a neuromodulação, precisamente para que o bichinho se vá desconstruindo ao longo do tempo, para que, se tivermos que utilizar esse tipo de abordagem farmacológica, ela não seja entendida como sendo uma medida desesperante, mas sim parte de um algoritmo terapêutico como outra coisa qualquer. Exatamente. Agora tens um indivíduo jovem, para acabarmos, que vem com este tipo de queixas, que já fez o seu algoritmo diagnóstico, a sua endoscopia, as suas biópsias, já erradicou o seu Helicobacter por aí fora, mas tem 20 anos. Terá mais uns 60, 70, 80 anos de vida pela frente. Vai ficar com aquelas queixas dispépticas para sempre? Essa é outra das perguntas que eu tenho muitas vezes. Mas isto vai ser sempre assim?
E de facto que houve um estudo também que já olhou para um grupo de doentes e ao longo do tempo, e isto foi ao longo de 6 anos apenas, portanto ainda vamos ter mais informação sobre este estudo, e o que se percebeu foi que em quase metade dos doentes, efetivamente, os sintomas melhoram ou resolvem completamente. Mas isto deixa-nos com 45% de doentes que vão ter estes sintomas durante a sua vida toda. Portanto, o nosso trabalho nesse doente jovem é criarmos uma sensibilização para o facto de não há um comprimido mágico que vá resolver esta doença de um momento para o outro. Há um trabalho concertado, a pessoa deve sentir-se poderosa, digamos assim, o suficiente para ter um bocadinho mais de ónus sobre os seus sintomas e tentar procurar coisas que funcionem, desde tudo o que seja permita à pessoa relaxar, fazer desporto, existe a dieta, existem vários mecanismos que as pessoas podem usar que não sejam só uma medicação que vai ser a medicação que vai resolver, porque isso de facto nós encontramos pouco na prática clínica, não achas? Claro. E acho fundamental discutirmos essas opções todas e utilizar recursos que frequentemente são utilizados noutras áreas, nomeadamente na psiquiatria, mas que frequentemente são olhados pela nossa população de forma desconfiada, que tem a ver com as psicoterapias. Não é? Quer dizer, a longo prazo, poderá ser a longo prazo a melhor ferramenta que podemos dar. Como é que nós podemos modificar os esquemas mentais e que benefício isso vai trazer no futuro? E provavelmente vai trazer um benefício sustentado ao longo do tempo. Uma pessoa aprender a modificar as suas linhas de pensamento que podem modular, podem interferir de forma positiva nos sintomas crónicos que têm, particularmente da dor, ou no resto dos sintomas dispépticos, não é? Tens toda a razão, que nós sabemos que o que acontece na nossa mente tem um impacto no nosso corpo. E nós tentarmos aliar e promover essa interação em vez de negá-la é exatamente aquilo que nós devemos fazer na nossa consulta. Aliás, eu até costumo brincar e digo que nós devemos ensinar nas escolas a fazer respiração abdominal. Está provado que é uma forma que nós temos de nos autorregular muito rapidamente. E é uma life skill, é algo que nós temos de levar connosco para todo lado onde formos, não só na doença, mas também na saúde. Mónica, foi exaustivo, mas foi muito interessante. Obrigado por este bocadinho, por esta conversa. Espero que seja esclarecedora para a nossa população e que os ajude não só a gerir os seus próprios sintomas, a estarem mais esclarecidos e a saberem nos procurar nos melhores momentos também. Muito obrigada, Armando. Foi um grande prazer e acho que sim, acho que teremos daqui umas grandes pérolas e espero que as pessoas achem que esta conversa tenha sido muito útil. Obrigada.